galera. Oi. Eu me chamo Maria Ellen e ele é o Davi. meu primo. E ele inventou de fazer um desafio que é tente não rir com água. Eu peguei a primeira garrafa que eu vi na garrafa da minha avó. Nós estamos na garrafa da... Nós estamos? Eu ia falar nós estamos na garrafa da nossa avó. Ok, vamos começar. Mano, tá muito gelado. Não, tá quente. Água é quente. Mano, vai quebrar meus dentes essa merda aí. Me fala. Ai, gente, a água tá bem morninha. Essa merda pega logo a garrafa mais gelada aqui. Então tu vai beber água da torneira. Eu tô nem aí. Então tu vai beber água da torneira. Joga. Uhum.